Barba ASMR. Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal Barba ASMR. Tudo bem com vocês? Espero que sempre esteja tudo muito bem, muito maravilhoso. Bom, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, conferir o sininho e deixa um emoji com uma palavra, uma hashtag ou um pedido, qualquer comentário pro YouTube entender e propagar esse conteúdo do Barba SMR que vocês gostam para muito mais fãs de SMR e crescer a nossa comunidade. Hoje comecei o vídeo aqui sem óculos, mas vou ter que colocar, seguindo algumas sugestões. Eu coloquei lá o tópico na comunidade. É legal sempre a comunidade do canal ser visitada pra gente poder interagir nesse sentido. E eu vou estar falando aqui um vídeo só conversando, né, como vocês pediram, e respondendo as perguntas de quem colocou lá no post da comunidade pra mim. Bora lá, vou ter que colocar o óculos. Tá ali no monitor com um zoom enorme. Uma sugestão nos comentários para outros vídeos que eu não tiver que ler. Você me prefere que eu esteja de óculos ou sem óculos? Bom, deixa eu colocar na posição aqui. O Davi, membro, irmão do canal, né? Inscrito, fã, membro. A gente não abriu hora de membro, mas eu considero vocês todos membros porque faz parte da família aqui. Eu tô aqui por causa de vocês. Então o Davi começou com a pergunta: por que eu tinha parado de gravar? Bom, tem vários vídeos falando dessa fase, né, pessoal, né, Davi? Mas foi porque eu comecei o canal enquanto estava aqui internado dentro de casa, né, entre 2020 e 2021. E enquanto eu estava aqui numa fase do tratamento, que eu estava na minha casa com as minhas coisas, eu peguei gosto, tentei experimentar o SMR, gostei, vocês gostaram. Só que quando virou de 2021 para 2022 eu não estava completamente ainda recuperado. Dependia de alguns cuidados e de mais cirurgias que eu ficar aqui sozinho na minha casa não ia dar certo. Eu tive que, como eu citei até no vídeo, né, falando que 2026 começava lá agora, explicando pra vocês, porque eu falei que o canal ia voltar esse ano e já era março e não tinha vídeo. Então, tive que ir pra casa de familiares. Fui de malicuia, levei os gatos, levei as coisas dos gatos, porque eu fiquei lá um mesinho, já fui internando para terminar as cirurgias, que foi uma ferida que ficou na parte de trás do meu corpo, né, de ficar muito tempo internado. O Covid mesmo foi 30 dias de tubo, eu acordei sem Covid, mas com essa ferida e com as sequelas levou muito mais tempo. Então eu parei de gravar porque fui para outro lugar, gravar lá não era viável, né? E eu fiquei lá com o beicinho, já fui pro hospital, fiquei 3 meses lá para fazer mais 2 cirurgias, zerar essa ferida. E aí já chegou o final de 2022, eu voltei a trabalhar em 2023, tentei, né, falei aqui com vocês, 2023, 2024, 2025, voltar com o canal, mas tudo aquilo que eu falei naquele vídeo lá me impediu de realmente tomar aqui e começar de novo. Mas tudo acontece na hora certa, a gente tá aqui em 2026, começando uma nova fase do canal, adorando os comentários e interações de vocês. Por sugestões, reativei o Instagram, tô lá no TikTok, vendo se a gente cresce lá também um pouquinho, se gostam do conteúdo lá por lá, até por uma experiência aí, né? E é isso. A segunda pergunta do Davi, que é o @Nadiane Siqueira -RD8M, né? Ele perguntou se eu prefiro ficar com o cabelo longo ou
cabelo curto. Hidrate-se. Bom, naquela época, né, não tentando ficar repetitivo, mas como eu tava aqui em casa me recuperando, acabei não indo muito pro barbeiro. E gostei de ver que o cabelo tava crescendo de novo, que ainda crescia legal, porque a última vez que eu tinha tido cabelo comprido eu tinha uns 17 anos, foi ali entre 2000 e 2001. E aqui em 2020, 2021 e 2022 vocês me viram cabeludo, né? Já tava ali com muito mais idade. E foi legal, mas como eu tava aqui em casa me cuidando, na hora que ia vir a enfermeira pra trocar o meu curativo, ela me avisava 1h30 antes. Eu ia pro banheiro, fazia toda a minha higiene, podia cuidar do cabelo, porque cabelo grande, né? Quem já teve e tem, sabe como é. Então eu cuidava ali e ficava favorável. Só que quando eu vi, quando foi ter essa minha volta ao trabalho de 2022 para 2023, eu vi que minha rotina ia ficar apertada. Eu voltar para minha casa, que eu moro aqui sozinho, só eu e os bebês gatos, além Luna. E eu comecei a calcular meu tempo, como que ia ser minha rotina, o que eu ia precisar fazer, e eu vi que não ia ser viável ter toda aquela rotina de cuidado. Então assim, foi uma decisão, não digo que doeu, mas é uma decisão, dá um pesarzinho ali no coração, uma dosinha, né? Não é uma perda, um luto, mas dá uma dosinha, porque tava bonito, na minha humilde opinião e de algumas pessoas que comentavam, né? Porque daí depois ali em 2022 eu voltei no barbeiro e ainda cortei o cabelo, fiz o corte do cabelo comprido, fiz a barba depois, só quando eu tive certeza que eu ia voltar a trabalhar que eu fui lá e pedi pra cortar todo o cabelo, né? Tinha curto de novo, eu fui fazer esses cortes que eu gosto de fazer aqui. Aliás, hoje é dia 2 de abril. Até postei lá na comunidade que eu não tinha conseguido gravar muito, mas agora, às 2 horas da manhã, eu demorei uns 45 minutos para montar tudo aqui, acertar do jeito que eu queria. E poder lançar um vídeo aí na quinta-feira à noite para vocês, porque o feriado é na sexta, né? O feriado nacional. E eu tinha umas horas para pegar e já tinha marcado desde fevereiro essa folga no dia 2 para emendar com o dia 3, dia 4, dia 5, né? E eu falei, não tava com muito sono, acabei vindo aqui produzir esse conteúdo aqui pra vocês. Então é isso, assim, eu gosto dos dois, gosto desses cortes, gosto do jeito que tá a barba aqui, já tive barba mais curta, já tive até mais longa. Mas o cabelo longo acaba dando um pouquinho mais trabalho, que na minha atual rotina eu não vejo muito eu usando esse tempo pra isso, sabe? Mas tudo é fase, eu curti bastante ele, não... Hoje eu já nem penso mais nisso, assim. Foi só ali um momento de decisão, vamos dizer assim. E a última pergunta e terceira aqui do Davi é: qual seria o meu instrumento preferido? Bom, meu instrumento preferido sempre foi a guitarra elétrica e o violão ali, né? Como eu tenho ali quase sempre ali no mesmo posto, porque depende muito da música, do clima da música e tal, pra eu querer um violão ou querer uma guitarra. As músicas que eu escuto, gosto de centenas, milhares de músicas que são só com violão ou com violão e guitarra misturado. Então sempre foi assim, vamos dizer, meu carro-chefe. Mas eu gosto muito de gaita, aquelas gaitas com 10 furinhos que chamam de gaita blues. Gosto muito de bateria, por mais que eu nunca toquei, só brinquei nas baterias de amigos, né, que eu tive, bandas, e visitei estúdios, mas ainda tinha vontade de ter uma bateria só para praticar mesmo, que eu acho divertido e também é um exercício físico e tanto. E acho que mais isso, guitarra, violão, as harmônicas, as gaitas blues e depois uma batera. Gosto, admiro muitos outros, né, mas preferido eu ficaria nesses aí, guitarra e violão no primeiro posto, dividir no primeiro posto as gaitinhas e depois a batera, a percussão, né?
também não só bateria, como dividindo aí também o terceiro lugar, bateria e percussão em geral. E é isso, o Davi pediu um abraço aqui, meu abraço é sempre de todos vocês, abração, Davi. E vamos lá, pegando o mouse aqui, esticando o braço para descer. Vamos descer. Vamos ver aqui. Chegamos no @vinicius.rodrigues com 2 S no final do Rodrigues. Como que é minha rotina para explicar ela e mandar um salve pro Vinícius. Salve, Vinícius. Bom, rotina é o que se repete assim com certeza. Então vamos pensar assim. Minha rotina envolve acordar por volta de umas 7 horas da manhã, porque a maior parte dos dias eu tô de home office e eu começo a trabalhar 8 horas e 45 minutos, 15 para as 9. Então entre 7 e 8h45 eu desço, coloco o sachê do Salim da Luna, divido um sachêzinho ali para cada um, que não pode faltar, senão eles vêm e me arrastam da cama lá para pôr o sachê deles, eles amam. Aí eu tenho alguns remédios que eu tomo que eu preciso tomar em jejum, eu tomo primeiro esses remédios, espero eles comerem, dou uma atençãozinha ali rápida e venho pro banheiro, tomo banho, escovo meus dentes, passo minha higiene pessoal e já passou uma meia hora que eu tomei os remédios de jejum, eu desço, tomo café, tomo os outros remedinhos que eu preciso tomar e fico ali. E às vezes ver uma notícia, simplesmente não deixar nada ligado, TV, som, essas coisas, e ficar dando uma atenção, carinho ali pros gatos, começando o dia, né? Sem colocar toda a potência no motor, né? Assim, em primeira ali, não sei que, para quem dirige, né? Moto, carro, colocar a primeira marcha, que é mais forte de saída, mas manter a rotaçãozinha baixa, começar o dia com calma, né? Quando possível, né? Às vezes a gente sempre tem exceções na vida, mas sendo rotina, seria isso. E aí eu venho aqui pro quarto que eu tô gravando, é o meu quarto do fundo, que atrás vocês estão vendo aí o cenário composto aí pelos meus instrumentos, alguns action figures e bugigangas ali. Para ser produtivo, se eu não tenho nada na agenda ali marcado logo para o começo do trabalho, eu listo todos os assuntos que estão sendo cuidados por mim, vejo o que eu preciso continuar pesquisando, se eu preciso fazer algum teste em laboratório para, né, ter ali uma visão melhor do problema, ou eu vou falar mais da minha carreira, ser muito perdido de falar da minha carreira, eu vou falando alguns insights aqui, mas eu vou preparar. Aí eu vou roteirizar mesmo para falar com carinho de tudo que vocês vêm colocando nos comentários, tá? Mas em linhas gerais, meu trabalho é suporte dedicado, especializado, né, nos produtos da Palo Alto Networks. Eu trabalho numa empresa que é parceira da Palo Alto, a gente faz a integração, instala, configura, dá todo esse suporte, essa assessoria para quem está, né, começando a colocar os equipamentos, para quem está trocando equipamento, tecnologia. Então são os projetos e depois a maior parte desses viram um contrato de suporte. E nós temos diversos clientes. Hoje eu sou dedicado para um cliente específico, né, que tem esse perfil de ter analistas dedicados para eles, analistas especialistas. E eu faço isso, organizo ali tudo que tem de suporte, vejo o que está dependendo de mim, o que está dependendo de chamado que eu abri com o fabricante, o que está dependendo de eu cobrar a resposta do cliente, e vou manejando ali para tentar entre 8h45, 9, 11 horas da manhã, se eu não tiver nada na agência, eu colocar todos os assuntos em dias, né? Como a gente brinca, colocar os pratinhos para girar. Já viu aquele pessoal que bota pratinho para girar nas varetas, assim? Vai colocar um pratinho para girar, deixa ele girando aqui, bota outro pratinho, deixa ele girando ali e administrando, né? E eu sigo nisso, né? Aí, um pouquinho antes do almoço ali, eu pego pra
No geral, né, esses assuntos estão em ordem, não terão nada na agenda, como eu falei. Eu pego para estudar alguma coisa. Na nossa empresa a gente tem como muitas, mas eu gosto muito do nosso sistema de metas que a gente tem, né? Tem metas que a empresa define, que o meu coordenador define para mim, que são os OKRs, né, que a gente chama. E tem a parte de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. O PDI, algumas coisas que eu alinho com o meu gestor, eu coloco lá, eu defino metas ali para mim, mas ele é um caminho ali que eu escolhi trilhar e eu coloco as datas que eu vou começar, terminar, mas é uma maneira da gente se organizar e ver o que a gente quer melhorar, o que a gente quer aprender de novo. E o trabalho estando, como eu falei, em dia, né? Nós temos essa liberdade que eu chamo de um enorme presente, porque por isso que eu amo trabalhar na Agility. Que outras empresas eu não tinha visto isso ainda. A gente, tudo exatamente, mesmo não tendo, vamos dizer assim, trabalho em certos momentos, não tinha esse incentivo, essa liberdade para estudar. E isso não depende de hoje, a gente está no home office pós-pandemia, né? A história da empresa e todo mundo que trabalha lá mais tempo que eu, é essa cultura, né? E é uma via de duas mãos. Eu me mantendo atualizado, eu me mantendo aprendendo o que eu acho que é bom para mim, o que eles pediram, de acordo com o que a gente atende, níveis de parceria. Como eu falei, a gente é parceiro da Palo Alto. Para ser parceiro do nível que a gente é, que é um nível muito top, graças a Deus, é lindo, tenho muito orgulho. Tem que ter ali uma série de coisas, né? Funcionários que fizeram as provas de certificação e passaram para ter certo número de certificação, trabalhar com o pessoal de venda, vender as metas de produtos e tudo mais, ter um retorno bom do cliente, né? E tudo isso ali vai girando dentro desse movimento. E aí, chega a hora do meu almoço, né? Tirando as exceções que às vezes eu vou uma vez por mês no escritório da empresa. E semana sim, semana não, eu vou nesse cliente que eu sou dedicado, né? E na semana que eu não vou, na quarta que eu não vou, tem outro analista dedicado que vai também. Normalmente o nosso coordenador nos acompanha. E esse dia a gente fica lá pertinho deles, podendo sentir ali a dor e o desejo do que está com problema e do que eles precisam fazer. Costuma ser uma interação bem legal. Mas, né, se eu estou em casa, tem aí a hora do almoço. Eu costumo dividir o tempo ali entre comer, mais uma vez, dar aquela atençãozinha para sair para aluno e também do almoço deles. E quando sobra um tempinho, às vezes eu vou escutar a música, às vezes eu deito para cochilar 15 minutinhos, às vezes nem cochilo, mas relaxo ali a mente, né? E também eu falei, nessa parte da manhã, né, como melhores práticas aí de saúde física, mental, a cada 1 hora, cada 50 minutos trabalhado ali, levanto uns 10 minutinhos para descer as escadas, tomar uma água, sobe as escadas, estica o corpo, faz um alongamento, faz um exercício simples ali, né? Porque isso é importante para a nossa saúde, sempre lembrar disso, né? E voltando do almoço, eu meio que faço o que eu falei lá na manhã, né? Pego tudo que tá andando, vejo o que tá dependendo de mim, o que tá dependendo de eu falar com o fabricante, me organizo para daí tocar a minha tarde da mesma maneira como eu toquei amanhã. Eu encerro às 18 horas, mas como ontem, né? Falei que hoje é dia 2 de abril, no dia 1º, eu estava atendendo um caso crítico com o cliente perto das 18 horas e acabei ficando até as 22 horas. Até por isso que eu ainda estava sem sono agora, porque até parar, até você comer e relaxar, né? Eu costumo levar, é um processo para mim, não é instantâneo desligar o computador, cair na cama e roncar bastante, né? Só tem que se hidratar. A boca vai secando também, ar-condicionado falando muito. Mas espero que vocês estejam gostando. Esse vídeo vai ficar longo e desse tipo de
fala aqui, brincando, né, com os microfones, conversando com vocês. Nem tanto sussurro, mas também não minha voz natural. Minha voz natural costuma ser um pouquinho alta e forte, né? Tanto na família do lado do meu pai, quanto família do lado da minha mãe, são pessoas que falam alto e tal, né? E se expressam assim, dessa forma, e querendo ou não, você acaba tendo esse convívio e fica com você, né? Hoje eu sei controlar tanto para os vídeos, quanto para um ambiente de trabalho, quanto para um ambiente, sei lá, um teatro, né? Qualquer coisa que a gente precisa controlar o tom de voz ali. Mas se vocês têm curiosidade, se eu começar a não controlar para ficar falando baixinho, minha voz vai aumentando bastante, como vocês podem perceber. Quem chegou nesses 20 minutos de vídeo, deixa a hashtag que voz alta, meu Deus. Eu invento sempre na hora para ser criativo e não ser nada decorado, essas hashtags que eu falo para quem chega mais no final do vídeo aqui, né? Então é isso, Vinícius, a respeito da rotina em geral. Aí tem muita coisa, né? Eu tava com um pacote de aulas de inglês que eu não consegui terminar tudo em 2025. Às vezes eu marcava ali na quarta, na segunda e na quarta noite, na sexta noite, 3 dias por semana, aula de inglês. De terça, sempre que eu paro de trabalhar e não tem nada pegando para me segurar mais no trabalho, eu conecto com a minha psicóloga, eu faço terapia há bastante tempo. Para mim é uma coisa muito importante, que eu dou muito valor. E aí vai variando, né? Eu não costumo sair muito hoje de casa. Quando eu era mais novo, saía durante a semana, mas pra mim, sair durante a semana é só a exceção da exceção mesmo. Então, falando de rotina, que eu acho que são dias úteis, seria isso. Agora em março acabou meu pacote de aulas de inglês. E eu pretendo colocar nessas segundas, quartas e sextas à noite aí parte do meu estudo de guitarra, que eu voltei, né, com força esse ano de querer voltar a praticar. Não tenho pretensão, como acho que já falei pra vocês, de ter uma banda, ficar tocando por aí, mas pra mim, é como eu brinco, como tem pessoa que gosta de ficar horas jogando videogame, eu gosto de ficar horas brincando ali com a guitarra e com a tecnologia que envolve ali, efeitos, pedais, que eu tô pensando em fazer um vídeo disso também pra vocês. Mas eu vou ter que preparar talvez mais um outro celular mais velhinho aqui pra fazer uma segunda câmera. Tô ruminando essa ideia na minha mente. Agora eu vou parar por aqui, porque já são 22 minutos de vídeo e eu fico vendo as estatísticas do canal, né? Em vídeos muito longos, muitos amam e muitos não chegam nem na primeira metade da metade. Então eu acho que já tá um tempo bom. Você vê, eu falo pra caramba, se deixar, eu falo muito. Quando a gente decidir abrir live aqui ou lá nos TikToks, eu com uma aguinha do lado e não estando com sono, eu falo bastante. Então eu vou parar esse vídeo e já vou gravar a segunda parte, tá bom? E daí fica essa pra quinta. E como eu pretendo lançar vídeo de terça e quarta, vamos pensar se eu lanço no sábado ou deixo para outra terça. Vai ficar de surpresa, tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse estilo. Vai ter a parte 2. E até já já. Abraço, beijo, abraço, obrigado. Vocês são os comentários de vocês. Até mais, tchau, tchau. Olá, sejam todos muito sempre bem-vindos ao canal Barma ASMR. Bom, como prometi no último vídeo, só tomei mais uma aguinha e liguei a câmera para gravar essa segunda parte. Aquele papinho de sempre que não tem jeito.
inscrito ou se inscrever, ativar o sininho. E todos os comentários, sugestões, críticas, elogios, sugestões, pedidos são sempre muito bem-vindos, tá? Então, continuando aqui, agora a gente chegou no @Igor Nascimento 1672 1672. Ele pediu como primeira pergunta, ele colocou como primeira pergunta: conte o que puder sobre o seu dia a dia. Lá na primeira parte eu contei sobre minha rotina, né? Vamos dizer assim. Pensando em dia a dia também a rotina, mas o que eu posso acrescentar é uma vez por mês eu tenho plantão, que é sobre aviso, significa que de segunda a sexta na empresa todo mundo para as 18. Qualquer incidente, ou seja, um problema, uma indisponibilidade, algo que precise realmente de atendimento entre as 18 e as 7h45, né, antes de começar os primeiros analistas. E eu pego uma dessas semanas aí que é sobre aviso, ou seja, se tiver um grave problema, vão me ligar e eu atuo. Eu digo que é por causa que os produtos são muito bons e o nosso trabalho também é muito bom. Os acionamentos são bem raros e quando ocorrem é porque aí é alguma coisa bem séria mesmo e a gente atua ali. Muitas vezes tem que acionar o fabricante, colocar na linha. Fabricante é suporte sempre em inglês. Inglês foi uma coisa que eu sempre dei atenção na minha carreira e não foi de primeira vez, demorou um bom tempo para chegar no nível que eu tô hoje. Eu continuo estudando, como eu falei para vocês, estava fazendo aula até um tempo agora atrás, e mesmo sem fazer aula eu sempre estou buscando maneiras de estudar e manter o inglês em dia. E além de que, com o suporte aí dos fabricantes, os cursos, né, os treinamentos que eles fornecem também, tudo em inglês, seja com instrutor, ou seja gravado, ou seja leitura. Então o inglês sempre foi algo que eu tive que lidar. E graças a Deus e muita busca, esforço, hoje eu estou num nível bom, não é perfeito, mas posso dizer que eu sou fluente já há alguns anos. E me ajuda muito. E só adicionando, né? Porque eu preciso voltar para a pergunta, mas e não só para minha área de atuação, trabalho, né? Eu sempre quis o inglês por causa das músicas, dos equipamentos de música, tecnologia. Tudo é escrito, muito conteúdo, né? Está em inglês também. Hoje a gente tem, por causa do YouTube e todas as plataformas aí paralelas, tem muito conteúdo de brasileiro falando em português também, mas eu sempre quis poder consumir tudo isso em inglês e além do trabalho, tudo isso sempre me motivou também. Então, é isso, né? Mais uma novidade da rotina, uma semana de plantão por mês aí. E final de semana, né? Deu 18 horas na sexta, até as 7h45 da segunda, são aí 2 dias e noites inteiras de plantão. Mesmo esquema. Se tiver problema, me ligam. Se não, o que eu evito é ir para muito longe, porque se me ligarem eu preciso conectar rapidamente e depender de 4G, 5G eu não gosto. Eu gosto de trabalhar aqui no meu escritório porque às vezes é uma ligação que vai durar meia hora para resolver e outras eu já fiquei dias, quase virando noites aí, né? Então prefiro estar em casa. Eu uso para me cuidar, descansar, cuidar da casa, coisas do dia a dia, né? O que tiver ali para ser feito e priorizar sempre ali o descanso, já que eu tenho que estar pronto para se tocar. Eu às vezes passar horas aí conectado, né? É um detalhe importante, mas é da rotina e do dia a dia para mim, que eu faço com muito carinho e gosto aí de participar do plantão. E aí a outra pergunta, a segunda dele, como foi para escolher a minha área de atuação? Bom, eu sempre, né, que eu me lembre, sempre quis trabalhar com tecnologia. Mas o que chegava até mim, vamos dizer assim, era o irmão mais novo da minha mãe, da família da minha mãe, que já trabalhava ali no ramo financeiro, na parte de programação.
sistemas de cartão de crédito, sistema de banco, né? E para mim eu via muito aquilo como programação. Então eu tinha em mente que eu queria programar. Aí eu fiz quando eu passei da 8ª série, na minha época era até a 8ª, e depois tinha o ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano eu prestei provinha e consegui, mesmo morando aqui em Osasco, não tinha problema, todo mundo podia prestar, chama ITB em Barueri. Na época era só Instituto Técnico de Barueri. Depois que eu me formei, chegou a ser administrado pela FIEB, virou particular, depois voltou para a prefeitura, mas continuou paralela à administração, FIEB, ITB, e existe lá até hoje. E lá, assim, primeiro ano não tinha matéria técnica, um primeiro ano de ensino médio normal, segundo ano começou a ter matéria ali, mas de teoria, pouca prática, e no terceiro ano começou, né, tive matérias ali na época de coisa a nível até que básico, mas para ter uma boa noção de mexer com banco de dados, algumas ligadas a linguagens de programação ali, muita coisa ainda só em texto, só em telinha preto e branco. Isso foi 2000 e 2001, os 2 últimos anos. E em 2001 eu consegui o estágio, né? Porque pra gente pegar o diploma técnico tinha que fazer estágio. Consegui estágio nos Correios. Fica na Leopoldina, aqui em São Paulo, né? A matriz lá, os 3 prédios grandões do Correio. E nisso eu pude ver dentro de uma empresa, né? Que não era só programação, tinha o pessoal que cuidava da rede, desde a parte de cabos, equipamentos que interconectam os cabos, as infraestruturas, que naquela época era só time de redes, depois passou a ser chamado como até hoje como parte de infraestrutura. Vi que tinha pessoal que cuidava de outra parte da infraestrutura, que eram os servidores e os serviços conectados, que daí os usuários conectados nessa estrutura consomem, né? E fui tendo uma ideia de tudo isso. E gostei muito de quando eu interagia ali como estagiário com o time de redes. Eles me chamavam às vezes para mostrar que instalar um equipamento, ajudava ali a crimpar, né? Que se diz que é fazer os cabinhos de rede, né? Pentear os fiozinhos, cortar, colocar aquele conector, apertar. E de tudo que envolvia ali, essa parte de redes me chamou a atenção. E em vez de ir para a faculdade, que daí em 2000 eu terminei o estágio, consegui, né, terminar o ensino técnico. E por causa que gostaram muito de mim lá como estagiário em 2001, a gerente desse setor de TI do Correio indicou para a empresa que prestava serviço lá, a Politec, que eles precisavam contratar mais um técnico, e me indicou, eu fui contratado para passar a fazer parte do time técnico ali de suporte de campo, tanto ali naqueles 3 prédios, indo até os computadores das pessoas, instalando Windows, Office, antivírus, tirando vírus, formatando, toda aquela parte de suporte de microinformática ali. E continuei tendo contato com esses times de parte de rede aí, tanto toda a parte física quanto os serviços conectados, os usuários conectados a toda essa infraestrutura. E decidi não fazer faculdade de sistemas de informação. Até comecei, mas tranquei com 3 meses e nunca voltei. E aí passou 2002, eu comecei em 2003 fazer o tecnólogo em redes de computadores. E aí, naquela época eram só 2 anos, depois passou a ser 2 anos e meio, mas eu já tinha me formado com 2 anos. E me formando em 2004, em 2005 eu consegui meu primeiro emprego para lidar mesmo com redes, equipamentos de rede. E era ali parei de atender o helpdesk lá, indo até as pessoas, formatando os computadores, para trabalhar num helpdesk ali, mas que os técnicos de campo contratados que iam instalar roteadores, encaixe eletrônico de banco, conectar link nesses roteadores, a gente dava suporte para eles. Foi meu primeiro contato ali. E aí, com o passar dos anos, né, fui estudando, vendo as certificações de onde eu trabalhava e dos fabricantes que a gente trabalhava, né. Nesse primeiro momento trabalhei muito só com Cisco por muitos anos. E tirando certificação, especializando, e aí fui crescendo na carreira, trocando de empresa, tendo outras experiências. E sempre nessa parte de infraestrutura, né. Cheguei uma época para uma empresa que eu
Trabalhei não só com a parte aí de rede, rota, conexão com a internet, switch, cabo, também com a parte de servidores. Aí estudei muito sobre o Windows Server, Active Directory, tudo que envolve ali o ambiente corporativo e servidores Windows, né? Também tirei certificações, fiz cursos, fiz provas e sempre buscando. Mas a parte de segurança da informação começou quando eu já estava quase 5 anos no UOL, nessa parte de infraestrutura, já tinha me tornado analista, entrei como pleno e já era sênior aí nessa fase. E ali na equipe que eu fazia parte, a parte do UOL que a gente tomava conta, toda a parte de segurança era um time de segurança. A gente era exclusivo ali para parte de infra, né, que tinha muita coisa sobre o nosso cuidado. Mas um profissional que trabalhou comigo lá no UOL, que ele já era do UOL há muitos anos, tinha saído, foi para Saraiva. E numa época lá que eles estavam precisando, ele já tinha contratado algumas pessoas que eram do UOL também. E ele estava com uma vaga, a gente conversou, e lá eu ia ter a oportunidade de colocar a mão nessa parte de segurança, nos firewalls e tudo mais. Então, né, eu adorava trabalhar no UOL, mas o que impulsionou aceitar essa oportunidade foi começar a ter contato aí com a parte de segurança, que lá tinha firewalls maiores, menores e minúsculos, por causa que o varejo, né, todas as lojas, feiras, exige aí uma versatilidade de conexão. E aí tive ali minhas primeiras experiências. E aí de lá eu cheguei a voltar pro UOL, fiquei mais um tempinho, mas foi 1 ano. E entre 2019 e 2020 eu fiquei ali parado alguns meses. E quando eu comecei a procurar vagas no LinkedIn, eu vi que estava aquecido em muitas empresas um nicho de equipamento que são os Big IPs fabricados pela F5. Basicamente você tem o Big IP, ele cria ali um monte de servidores virtuais. O que bate nesses servidores virtuais dele, ele faz toda uma distribuição de carga para outros recursos que quem está acessando enxerga só lá um endereço IP, lá um site, e ali atrás ele faz toda a coordenação de balanceamento de carga, entre muitas outras coisas. E como eu tinha trabalhado com isso lá no ficado bom, né, com essa plataforma, eu procurando uma vaga de F5, eu encontrei a então empresa que eu estou hoje, a Agility. Aí consegui encaminhar meu currículo, fui entrevistado, gostaram da minha experiência. E eu comecei a trabalhar em 2020. Mas eu comecei a trabalhar em março, na semana que decretou pandemia e todo mundo ficar em casa. Então eu fui 3 dias para a empresa para fazer um onboarding, conhecer meu coordenador na época. E viemos para casa. E nisso passou ali março, né? Abril, maio eu peguei o Covid, teve toda aquela história que eu já contei em diversos vídeos aí, né? E na primeira parte desse daqui também. E fiquei em casa. Quando eu voltei pro mesmo coordenador. O pessoal sempre acompanhou todo o meu processo de recuperação. Nesse ponto também muito, muito bom, assim, né? Muito humano, a tratativa, muito, né, orgânica. E eu voltei, ele me colocou ali, ó, vai fazendo de novo aqui. Me colocou para fazer alguns treinamentos e pegando alguns casos, né, aos poucos, sem pressão nenhuma. E eu ali com 10, 15 dias de volta do meu jeito de ser, já estava atendendo chamado, interagindo com a equipe e tal. Mas aí rolou a oportunidade, um convite para ir para o time de segurança, que eles estavam com vaga. E dariam aí tempo suficiente para estudar, começar a entender tudo, né, da Palo Alto, desses firewalls e tecnologias que eles produzem, que nós somos parceiros. E, conforme eu já contei lá também no vídeo, que eu falo que 2026 começa aqui, falei um pouquinho no primeiro, mergulhei de cabeça, adorei a oportunidade. Eles me deram 2023 inteiro, assim, para começar a navegar os mares, mas em 2, 3 meses já estava atendendo chamado, em 6 meses já estava sendo colocado em projeto. Consegui assimilar bem rápido, né, e me dediquei bastante para isso, tanto que nem eu falei nesses tempos que às vezes tem na empresa para poder estudar, e quanto muito em casa, né, coloquei
assim, bastante energia. Vamos colocar assim, bastante empenho e energia. E não só por uma obrigação, por uma questão de trabalho, porque é algo que me motiva mesmo, assim. E venho trilhando esse caminho aí, e tá muito bom. E eu adoro a área de segurança. A área de segurança tem muitas coisas, como eu falei, como tem muita pergunta sobre o que eu faço na área de segurança e sobre a área de segurança. Eu acho que eu preciso roteirizar um vídeo para isso, né? A terceira pergunta se o mercado está favorável, e a resposta simples e direta é que sim, porque segurança tem um leque de oportunidades e pede, e muitos, né, em muitas posições como a minha, especialidade, né? Estudar ali mesmo, item por itens, conhecer mesmo ali toda a arquitetura, tudo como funciona, aquelas engrenagens daquele produto na posição que ele trabalha. Então, assim, tem muita oportunidade, tem muita vaga se você olhar o LinkedIn, mas a parte de conseguir especialistas para essas vagas é algo que o mercado está deficiente em diversos pontos aí. Porque, né, sempre precisa que esteja se especializando e ter esse feeling de estar sempre se atualizando, sempre ligado no que está chegando de novo e tudo mais nesse sentido. Então, assim, quando o pessoal fala, né, fiz a faculdade e já faz um tempo que eu não estudo nessa área de tudo isso que eu contei para vocês aqui, eu digo que eu nunca fiquei sem estudar, porque eu sempre estava estudando coisas da área, coisas para certificação, inglês, estudando o que eu gosto, música, entre outras coisas, e por aí vai, né? Acho que é isso dessa parte. E a quarta pergunta do Igor é se eu tenho filhos. E não. Sou de 7 de outubro de 1983, completei 42 anos em 2025, completarei 43 esse ano, se Deus quiser. E tive relacionamentos até duráveis, mas não chegou a embarcar para um casamento e ter filho. E, sinceramente, eu sempre tive uma sensação de que não era a minha, não digo missão, né, mas minha vocação, essa palavra que eu estava procurando aqui na minha mente. Porque eu acho que para tudo na vida é vocação, que eu acho que trabalhar com TI, com tudo que eu trabalhei, é minha vocação. Música, não sou o melhor guitarrista, violonista, vocalista. Que, aliás, esqueci de citar na parte de instrumentos, né? Não é? Nossas cordas vocais são nosso instrumento também, eu amo cantar. Mas eu sou muito autodidata em toda essa parte de música, em TI também, né? Tive cursos, tive técnico, tive faculdade, mas tudo isso desatualiza rápido, a gente tem que estar estudando e... Então, assim, né? Voltando à pergunta, questão de vocação, é isso que eu acho que minha vocação tá nessas paradas, assim. Nunca me vi vocação como um marido ou como um pai. E não tenho nada contra, conheço, tive amigos e tenho pessoas que casaram, tiveram filhos, são maridos, esposas e pais excepcionais, não tenho nada contra. E muitas vezes o pessoal pensa, né, não casou, não tem filho, porque não é contra essa estrutura familiar, não. Eu acho super importante, admiro, respeito e não tenho nada contra. É uma questão do meu ser, da minha vocação e do que eu senti para seguir na minha vida, né? Tanto que aqui eu falei, né? Já moro sozinho, só eu e os gatos. Eu já comprei essa casa do tamanho que ela é, com as coisas que ela tem, já pensando que eu queria, né? Pra ser o meu cantinho e tal. E por aí segue. Eu gosto das perguntas porque é curioso, né? O que vocês gostariam de saber de mim, assim. Eu tô me divertindo muito fazendo esses vídeos. E acho que vão ser os vídeos mais longos do canal, porque eu falei que ia fazer segunda parte. Nós já estamos chegando em 20 minutos novamente. A próxima eu vou fazer live e vocês fazem perguntas no chat. O que vocês acham? E a gente fica conversando por horas. Mas é legal produzir os vídeos em partes aqui pra vocês também. Muito divertido, muito gostoso. Espero que vocês gostem também, claro. A quinta pergunta dele é como eu conheci o SMR. E se eu lembro qual foi o primeiro vídeo e o primeiro canal que eu assisti.
Começando a responder pelo final, como eu gosto às vezes, não lembro qual foi o primeiro vídeo, o primeiro canal, o primeiro ASMR artista de ASMR, ASMR artist, né? Como os gringos falam. E eu conheci quando eu voltei do hospital para começar, né, ficar em casa, ter esse tratamento em casa. Tinha muita insônia e eu digitei no Google vídeos para dormir. Simples assim. Ali no, entre aspas, né, no desespero da insônia, falei, vamos ver o que eu acho aqui. E conheci o que era SMR, comecei a assistir vídeos, comecei a ler a respeito. E nesse meu, entre aspas, ócio de estar internado dentro de casa, não sei se vocês sabem, quem que tem gato, comentem aí, mas eu, com o Salem, com a Luna, aprendi muito que os gatos, né, gostam muito de... Eu chamo muita atenção deles com isso, para eles prestarem atenção em mim também, para provocar para um momento de carinho e tal. Então, muito assim de ruidinho, às vezes eu fico na mesa assim. E começando a assistir SMR, percebendo o que eu fazia ali com eles, até na bio do canal lá, né? Quando clica para saber mais sobre o canal, tá lá mais ou menos descrito isso. Deu umas editadas ao longo do tempo. Eu falei, pô, eu acho que eu posso fazer isso daí. E comecei, no bom sentido da palavra, fantasiar com a coisa, né? E estando ali parado e tal, na época, tava recebendo pelo INSS, dava para pagar o básico do básico, né? Sustentar a prestação da casa, as contas básicas ali e tal. E o celular que eu tava muito ruim, porque eu tinha sido roubado no começo de 2020, antes de entrar na Agility, e tinha pego um celular usado, nem lembro por qual era. E tava bem lento, não conseguia fazer quase nada. E com essa ideia de fazer SMR, eu chamei meu pai na época. Ele é muito padrinho desse canal aqui, porque daí ele foi lá e pegou um celular um pouquinho melhor, que era o que tá comigo lá no meu quarto, funcionando só para acesso à internet, não tem linha, mas é o Moto G5 G Plus. Não era um celular top, mas era um de entrada dos Moto Gs que já tinha 5G, um pouquinho mais de memória. E todos os vídeos do canal aí, até 2022, né, foram feitos com esse daí e com o Tascam, que a gente comprou junto também. E já que eu falei o modelo, agora eu tô gravando aqui com o Moto G50. É um Moto Edge 50, não é Moto G, outra é Moto Edge 50 Pro, que eu comprei ali entre 2023 e 2024. E não tem a menor pretensão de trocar celular, as câmeras são ótimas, o desempenho dele é ótimo. Agora aqui para gravar eu só desativei ali o Wi-Fi, dados móveis, coloquei modo avião, baixei todos os volumes para não interromper. O microfone tá aqui, né? Esse cabinho tá indo para USB do celular, onde entra o carregador. E como vocês estão vendo aí os vídeos novos, os antigos não eram ruins, tudo em Full HD, 30 FPS, mas eu tô tentando fazer todos esses novos desde que eu comecei em 4K. E os dois últimos, e esses dois aqui também das perguntas, parte 1, parte 2, 4K e 60 FPS, que são frames por segundo, né? Cada momentinho do vídeo, cada frame ali. Então, gera uma qualidade maior quanto mais frames por segundo estiver sendo capturado, né? Ele perguntou, depois dessa do ASMR, quais instrumentos eu toco, ou quem me influenciou a tocar. Bom, instrumentos eu respondi, né, na primeira parte, e tudo sempre, né, que eu comecei ouvindo. Já tô vendo que vai ter que ter uma terceira parte, ou eu vou seguir esse daqui, vai ser o maior vídeo do canal, e vamos ver o que acontece, né. Mas comecei ali desde muito novinho, né? Coisa de 7, 8 anos de idade, a música sempre me chamou muita atenção, desde menor do que isso, mas eu lembro que nessas idades ali eu já estava me interessando pelos discos que tinha lá na casa da minha avó, os discos de vinil, os bolachões grandão, que muitos estão aqui comigo guardados, que eram dos meus tios, né? Que eram da família, assim, quando eles eram jovens, eles compravam ali aquelas bandas dos anos 80, então comecei a ouvir ali de Legião, Paralamas, Pebble Hood, Nenhum de Nós,
muita coisa, e Legião, assim, foi paixão, e querer tocar o violão ali, começar no violão, que foi o primeiro instrumento, foi por querer tocar as músicas da Legião, que quando eu comecei a tocar em 97, com 12 anos, entre 97 e 2001, que eu saí lá do ITB, do colégio técnico ali, eu tocava, não sei, umas 50, 60 músicas da Legião, sem olhar mais nas revistinhas. Naquela época tinha revistinha na banca, com as cifras, as letrinhas, para falar qual acorde era, né, tal. A gente fazia, mas também andava com o violão para tudo quanto é canto, né? Estudante e sempre ali com amigos, muita coisa a gente aprendia na roda, né? As músicas que eu aprendi eu tocava, outra acompanhava e aprendia, tal, como funciona muito nas dinâmicas de banda também, né? Mas a gente, moleque ali com os violões nas calçadas do colégio, calçadas dos bairros aí, e era bem divertido, bem gostoso lembrar dessa época assim, né? E acho que começou aí, por causa de primeiro esse impacto do rock nacional aí até uns 10, 11 anos de idade. E aí depois eu comecei a escutar, né, mais classic rock, comecei a curtir Kiss, né, que eu preciso atualizar meu vídeo sobre as tatuagens, mas se olhar meu braço direito aqui, não dá pra ter dúvida que eu sou fã de Kiss, eu dediquei o braço todo a eles. E quando eu fiz o vídeo de tatuagem no canal antes, né, depois que eu voltei a trabalhar, eu fiz principalmente mais essas aqui. E foi mais isso. Aí comecei ali, né, com Kiss, depois Nazaré, Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors. E aí vai longe ali, né? Creedence Clearwater Revival. E muita coisa que tem, né? É outra coisa, para listar as bandas e a ordem que eu comecei a curtir também é bastante coisa. Mas é nessa linha aí, né? O começo, né? O que me influenciou. A sétima pergunta, comecei a responder antes de lembrar que era ela, quais são minhas bandas e músicas favoritas, né? Então comecei muito aí quando bem novinho essa parte dos rock pop nacionais dos anos 80 ali, mas depois de mais velho eu fui conhecer toda a parte do rock nacional de 50, 60 ali com Jovem Guarda e outras bandas que também surgiram depois dos anos 70. E nas primeiras bandas que eu tive a gente tocava bem diversificado entre 60, 70 e 80 nacional. E depois aí na pré-adolescência e da adolescência pra frente comecei a entrar mais nas bandas internacionais, no que a gente conhece hoje, né, muito como classic rock, que eu falei, todas essas bandas aí. E com o passar dos anos comecei a escutar, né, e até por tocar e querer conhecer, comecei a escutar muita coisa diferente, assim, né, comecei a entrar na parte de heavy metal, death metal, thrash metal. Não são meus preferidos, mas tem momentos que eu gosto muito e pego pra escutar por horas, assim, então. E também, hoje em dia eu falo, eu não sou eclético, né? Que eclético é gostar realmente de tudo, na minha opinião, no meu ver da definição. Mas eu falo que eu aprendi a gostar de boa música. Tem muitos artistas da MPB que eu gosto, artistas de rap, hip hop, tanto nacional quanto internacional, reggae, amo muito do nosso reggae e do reggae internacional também. E aí vai muita coisa, né? A parte de funk music, aquele funk que nasceu nos Estados Unidos nos anos 70, né? Que vem junto ali com o blues, toda ali da cultura ali afro-americana ali, né? Que é uma bênção, que nem eu falei pra vocês naquele vídeo. O pai do meu pai é meu avô. É ainda de coração, mas já foi aqui desse plano, meu avô negão. Então, toda essa parte musical, toda a música do mundo, a cultura do mundo hoje tem berço ali, né? Então, eu acho maravilhoso, sou apaixonado por tudo que toda essa cultura afro-brasileira, norte-americana, sul-americana, né? E que nasceu tudo isso de bom aí, né? Virou a soul music, o blues, o rock and roll não existiria, né? É uma benção. Pra mim é uma benção, eu sou apaixonado. E suspeito pra falar, como se dizem, né?
Bom, pessoal, depois dessa, qual que seria a minha religião? Quem é Deus? Eu acredito. Eu sempre, desde que eu me lembro, eu tenho o conceito de Deus, Pai, um ser supremo, né? Que Pai, criador de todos nós, eu acredito, sim. Tive criação católica. Toquei ali na adolescência, né? Que eu comecei a tocar violão indo também para as missas, depois grupo de jovens, grupos de orações, mas nunca não fazia sem gostar, mas nunca foi assim algo mesmo que fazia 100% ali a minha cabeça, mas foram momentos bons, teve aprendizado bom, mas né, tanto que quando eu fiz 18 anos e parei de tocar com eles e quis tocar com meus amigos rock and roll por aí, eu praticamente não fui mais na igreja tirando um casamento ou outro, né? Mas nunca deixando de acreditar em Deus, nunca deixando de rezar, nunca deixando de confiar no meu anjo da guarda. E os anos aí passaram e tem a ver com o meu retorno ali entre aquela época que eu falei que fui para casa de familiares fazer as últimas cirurgias e antes de eu voltar para casa ali, eu tive um aconselhamento de um pessoal que perguntou se eu queria. Eu falei que tudo que era de bom e com a intenção do bem eu não recusaria, que era um pessoal espírita que faziam cirurgias espirituais ali e tal, né? Tanto que eles eram do sul, eu aqui em São Paulo e tal, mas eles passavam as instruções de ficar ali em determinados horários, respeitando algumas orientações deles ali. Eu falei, se é pro bem, podem fazer, com certeza, né? Só que numa dessas cirurgias espirituais que fizeram para mim, voltou um conselho da espiritualidade, como a gente chama, né? Se eu tivesse no coração de procurar uma casa de umbanda, um terreiro e frequentar uma gira para eu me permitir, por assim dizer. E eu de mente aberta ali, né, querendo só o melhor e o que era bom, falei, né, não no sentido pejorativo, mas né, o que eu tenho a perder em ir lá conhecer? O máximo aconteceu eu não gostar, eu não voltar. Só que parece que eu, desde a primeira vez, tinha pisado no chão de casa, assim, tipo, me identifiquei muito com a energia e venho aprendendo aí ao longo de 2022 para cá mais sobre essa religião, né, a Umbanda. E continuando o que eu sempre fiz, acreditar em Deus, ter meus momentos de prece. Só que a Umbanda é bem ritualística, né? Tem bastante fundamento. Então, eu frequento gírias, leio e escuto alguns audiobooks. Sempre tô vendo conteúdo ali a respeito para ir aprendendo, porque realmente me dá essa vontade de aprender desde que eu conheci, e tô frequentando e tô estudando. E me faz muito bem, assim. Mas, como eu falei lá no caso, né, de não ter filhos, não ser pai, uma questão de vocação e tudo mais que eu falei, por ter parado de ir na igreja católica, hoje tá na Umbanda, eu acho que toda coisa que faz bem pro ser humano, se é de coração e tá fazendo bem, então não tenho preconceito com nenhum tipo de religião, com um cristão, seja católico, seja ortodoxo, seja protestante, outras religiões de matriz africana que estão ligadas ali à Umbanda, outras religiões de qualquer outra parte do mundo, não tenho. Eu falo, se é de bom coração, se é pro bem, se está fazendo bem, eu não tenho nada contra, né? E sempre acreditei em Deus, continuo acreditando em Deus, e até tudo que eu já contei pra vocês, de toda essa história de como começou o canal, como eu fiquei internado em casa, peguei Covid, a minha situação era que todas as noites de 30 dias entubados, os médicos falavam que eu iria morrer. Não tinha chance nenhuma e não tinha esperança nenhuma, e eu tô aqui hoje falando com vocês. Vocês conhecem aí a parte da evolução de tudo isso e de tudo como que aconteceu, que foi tão crítico assim, e eu ter conseguido me sair bem e tá podendo continuar buscando essa melhoria contínua em tudo da minha vida, conhecimento, saúde, paz, espírito, saúde mental, saúde física, né?
Falo, eu não tenho inveja e não quero ser melhor que ninguém. Eu só não quero passar muito tempo acordando e ver que eu não consegui melhorar o que eu mesmo sou. Seja profissional, cidadão, filho de Deus, filho hoje de uma casa de umbanda, aqui, interlocutor num tipo de conteúdo de mídia que eu nunca pensei que também a gente ia entrar em assuntos assim. Como eu falei, eu acho curiosíssimo e muito legal. Se vocês querem saber, aí estamos aqui batendo esse papo longo. E acho que é isso. Sobre Deus, religião, seria isso mesmo, né? E a nona pergunta dele, o que é Shinforinfola, né? Que tinha no Chaves. Eu não lembro a pronúncia correta, mas eu lembro, né, que eles brincavam com isso no Chaves e acho que a gente nunca ficou sabendo o que era, né? Então é isso, pessoal. Já estamos com 36 minutos nessa segunda parte. Depois eu vou ver quem falou que chegou no final aqui e colocou a hashtag sempre em frente. Tá bom? Obrigado por estarem comigo aqui mais um pouquinho, escutando eu falar demais para vocês e compartilhando mais detalhes a respeito de mim, como vocês querem saber. E é um prazer conversar com vocês a respeito de tudo isso, da minha vida, história, minha rotina e etc e tal. Então se cuidem. Quem acredita fica com Deus. Se não acredita com Deus, fique bem na sua paz de mente, corpo e espírito. Independente de crença, como foi a última pergunta que a gente falou também, religião. Fique bem, fique em paz e se cuide. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Até mais, até mais, até breve, até breve, até breve. Beijo, abraço, beijo, abraço, beijo. Tchau, 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 tchau. Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando dessas partes. A primeira parte ficou grande, a segunda parte maior ainda. E vamos ter que ter a terceira aqui para finalizar, que eu não quero deixar ninguém que foi lá na comunidade sem resposta. Então, não esquece de curtir se você curtiu o vídeo. Não esquece de conferir a sua inscrição ou se inscrever se você não é inscrito e confiram e ativem o sininho. Qualquer comentário, emoji, hashtag, me mandar um beijo, um abraço, uma crítica, uma sugestão, um elogio, um pedido. Ajuda a gente a mostrar que tá tendo valor aqui o nosso conteúdo pra plataforma, para o nosso querido YouTube. Então vamos lá. Terminei a outra parte respondendo todas as perguntas do Igor. E eu vi aqui que o @lixolas perguntou também sobre minha carreira, onde eu estudei, onde eu trabalho. E já está respondido na parte 2, mas não queria deixar de mencionar ele aqui, como eu estou mencionando todos que colocaram as perguntas lá. Entendeu? E ele pediu para mandar um abração para ele. E como sempre, vocês todos têm meu carinho, meu abraço e minha gratidão. Tá bom. E agora, depois de ter respondido do Igor na segunda parte e mandado esse abraço para ele, que também perguntou relacionado ao que o Davi e o Igor tinham perguntado, que foi se somando ao meu conteúdo, né? Um foi acrescentando a pergunta do outro e me ajudando a contar para vocês ainda mais tudo que vocês querem saber aí sobre o Barba, né? Eu acho que vocês já viram meus outros perfis, mas ninguém perguntou aqui sobre meu nome mesmo, né? Mas vamos deixar no ar essa história do meu nome. Então vamos lá. O @Eduardo Leônidas. Quais são os seus filmes favoritos e que pessoas você gostaria de conhecer? Um abraço. Abração. Eduardo, interessante sua pergunta, porque
Filmes favoritos. Bom, favoritos não tem como fugir de Back to the Future, De Volta para o Futuro. Foi lançado em 85, eu tinha uns 2 anos de idade, mas um pouquinho mais velho ali que eu fui assistir, né, aqui no Brasil e tal. E me apaixonei pela trilogia De Volta para o Futuro de uma forma que, mesmo me tornando adulto, eu continuei assistindo. Eu tenho aqui em casa livros sobre o filme, eu tenho o box de DVD, né? Na época que era DVD, depois saiu o Blu-ray. Eu tenho o box com os 3 filmes em Blu-ray. Então, assim, ele é o top, né? O Marty McFly viajando no futuro, era guitarrista, ensaiando e participando de uma audição para tocar com a banda na festa da escola. Sempre foi todo aquele universo ali que fazia a minha cabeça ali, né? Voltada com uma atitude, né? Um jovem ali com uma posição de atitude, envolvido numa trama toda de ficção científica, com um cientista todo maluco e genial. Então, até hoje eu tô falando aqui, começou, e não é por causa do ar-condicionado, porque as 2 outras partes que eu gravei não me arrepiou nenhuma vez, porque eu adoro o frio. E... perdão. Mas me arrepiou até porque realmente eu sempre... Chega no final, naqueles finais emocionantes, aquela trilha sonora, a direção, né, de Steven Spielberg, os criadores. Pra mim é extasiante até hoje, assim, tipo... Eu acredito que todo ano, pelo menos, eu assisto uma vez cada um dos 3 filmes e às vezes muito mais, dependendo da minha vibe. Tem coisa que eu assisto também uma vez, comentando, e depois não quero ver nunca mais, não me dá vontade, eu não penso. E tem coisas como esses filmes que me acompanham aí a vida toda, vamos dizer assim, né? Depois de Volta para o Futuro, também envolvido com o lado musical, que eu tava falando da herança aí do blues, né? Percussor do rock and roll. Tem um filme que no Brasil o pessoal conheceu, foi lançado mais como Os Irmãos Cara de Pau, mas The Blues Brothers, né? Toda uma trama ali, são 2 irmãos trambiqueiros que acabou indo pra cadeia. O primeiro filme é de 1980, com o Dan Aykroyd e o John Belushi, e depois eles fizeram como se fosse uma continuação de muitos anos depois, que foi Blues Brothers 2000, Blues Brothers 2000, que daí o John Belushi já era falecido, mas praticamente o elenco, que é recheado de artistas mesmo, reais, né, desses segmentos de blues e soul music. Então, assim, assistir o filme, pesquisar a trilha sonora, escutando, conhecendo ali sobre cada um, foi uma das primeiras boas aulas de blues que eu tive na vida e que me fez querer conhecer e saber ainda mais sobre. Recomendo The Blues Brothers 1980 e o Blues Brothers 2000, do ano 2000. É divertido, tem comédia, tem ação, tem música, é filmaço, assim, né? E quando se faziam mais filmes assim... Não que hoje em dia não tenham filmes bons, né? Mas tem filmes que ficaram com a cara das suas épocas, né? Todo aquele estilo, como a música, né? Acaba marcando ali, né? Tendo aquela datação de carbono do DNA ali que marca todo aquele período, aquela era ali, né? Se quiser ver, não é aquele cenário ali de Illinois, Chicago, todas aquelas cidades que por onde a história do blues ali nasceu e evoluiu e continua até hoje, é sensacional. Tanto que não está aqui na pergunta, mas acaba me fazendo 2 links para mim, que eu falei lá sobre inglês, né, na parte profissional, e que também para música, para tecnologia, para tudo que envolve aí, né, o idioma. E tá pensando nos filmes, falando de, né, Blues Brothers, passa ali em Chicago, Illinois. Uma das séries que eu fui mais... Gostei de muitas séries, mas a série que eu fui mais apaixonado e que me ajudou muito com o inglês, no final das contas, por uma dica de uma professora, foi Friends. Então, assim, Chicago, Illinois, toda essa parte ali do Brooklyn, né,
dessa parte do blues e também por causa de Friends, ali em Nova York, todas aquelas, né, aquelas localidades ali ao redor. Então, assim, eu ainda não viajei para fora, não tenho vontade de conhecer só Estados Unidos, tenho vontade de conhecer outros em outros continentes também, né? Não só no americano, mas eu ainda tenho a vontade e vou somar recursos aí para uma hora fazer uma viagem internacional, principalmente para passar por onde eu vi nesses filmes, onde eu sei que a história da música passou, onde eu vi na série Friends. E por que eu falei que me ajudou a estudar o inglês também, Friends? Foi porque em 2010, 2011, eu estava fazendo aquele curso de 18 meses da WhatsApp. E uma das professoras, das 3 que eu tive lá, que eram excelentes, e um professor ótimo também, ela falou, mesmo enquanto você está estudando aqui, depois que acabar o curso aqui, ela falou, uma forma de você treinar seu ouvido, adquirir vocabulário, né, uma forma de rica aí de agregar, né, ao aprendizado do idioma. Ela falou, que série que você gosta muito e já assistiu muitas vezes legendada em português? Eu falei, Friends. Porque mesmo quando eu não sabia nada de inglês, tive prioridade e vontade sempre de ouvir o áudio original. Não estava entendendo nada, tinha legenda em português, mas eu queria ouvir a voz real dos atores, a sonoplastia real, tudo ali real, né? Não algo que foi repassado, regravado e tal. A animação eu amo dublada, também assisto animação em inglês, mas filme dublado nunca foi muito a minha praia, nesse sentido, por causa de querer escutar a voz do ator ali, o sotaque e tudo, essas paradas. E ela me deu a dica, ela falou, então pega e reassiste tudo, mas agora você assiste com a legenda em inglês. Vai ter palavra que você vai escutar eles falando, você vai ler como que ela se escreve e não vai entender. Aí você vai anotando, procurando no dicionário e vai tentando, você já conhece a história, vai entendendo o contexto e assimilando isso. Ela falou, e depois se estiver careca de assistir com o áudio em inglês e a legenda em inglês, aí você começa a assistir sem legenda. Você vai lembrar de muita coisa que você aprendeu, vai ter outras que vai passar ali, mas você não vai deixar de entender o contexto, depois você pode anotar, pesquisar. E eu fiz muito isso, fiz isso com Friends, fiz isso com The Big Bang Theory, que eu também já tinha assistido várias vezes tudo e adorava. Qual outro? Two and a Half Men. E com muitos filmes, esses filmes dos Brothers, De Volta para o Futuro e muitos outros, eu comecei a fazer isso. Esse filme que eu gosto, já assisti, mas vou reassistir agora com a legenda em inglês. Aí depois de um tempo, vou assistir sem legenda. E foi uma coisa que foi ajudando também e que, linkando o que eu tinha falado lá na segunda parte e essa pergunta aqui, eu acabei achando interessante falar também. Estou respondendo as perguntas e adicionando mais coisas. Você vê que o vídeo fica longo, por quê? Porque eu não paro de falar. Eu tô gravando aqui, a terceira parte já dá mais de 1 hora e pouquinho que eu tô aqui gravando e eu ainda não tô com sono e tô falando pra caramba, né? Mas quando acabar, com certeza eu vou descansar, porque fazer aqui esse conteúdo pra vocês, dessa maneira, do jeito que tá aqui a luz, tudo, também é relaxante pra mim. Sempre que eu acabo os vídeos, eu deixo aqui a matéria bruta, vou descansar e no outro dia eu começo daí a editar, fazer tudo bonitinho. E esses 3 longos vão no trabalho. Mas como eu prometi a primeira parte, nessa quinta-feira, dia 2, vai sair. Vocês vão ver lá que eu prometi, vai ter saído. Aí vamos ver a segunda, terceira parte com a velocidade que eu vou editar, que o celular vai processar a edição e tal. Aí vocês vão ter acesso também, com certeza. E vão chegar aqui nessa parte ouvindo falar isso e vão falar pra mim se tá bom e tudo mais. Tô me dando só muita sede hoje. Nos outros vídeos vocês não viram eu tomando tanta água até hoje, acredito, mas é necessário. Então, acho que tá aqui, né? Respondi aí ao Lixolas, mandei um abração pra ele, mandar um abraço pra todo mundo que tá curtindo a terceira parte até aqui também. Dessas perguntas, respostas e insights que eu vou adicionando aí sobre o Barba. Então
vamos lá. O Gustavo foi o primeiro a comentar o post, que eu tô vendo na ordem que o YouTube colocou pra mim aqui, né, na comunidade do canal, no post. E a primeira pergunta do @Gustavo Nascimento -S5W foi: o que eu acho do ASMR Mukbang? Que, se eu não me engano, quando eu pesquisei, são aqueles, né, de comendo as coisas, fazendo barulho. Sinceramente, uma vez eu ouvi o termo, fui ver o que era e não achei ruim, mas também não me chamou muita atenção como um gatilho que eu voltasse a procurar, né? Mas a gente pode pensar no assunto, porque, como eu sempre falo, o canal aqui é de vocês, Gustavo e todo o pessoal. E se vocês, nas nossas interações aí, falarem que querem ter a experiência de ver eu fazendo um vídeo desse, a gente vai estudar o caso, pensar no que colocar e a gente testa. O canal, além de tudo, aqui é experimental. O audível e inaudível que vocês gostam tanto, eu fui fazendo, fui pegando exemplo, mas fazendo do meu jeito e, né, a experiência deu certo. A gente pode ver se essa dá certo ou simplesmente ser uma experiência, tá? Mas é isso, não tenho muito a dizer fora isso, tá bom? Se eu já fui em Fortaleza, não, mas quero e tá na minha lista. Eu já viajei para Florianópolis, em Santa Catarina, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Caldas Novas, em Goiás. Esses foram férias. E fui uma vez para Belém do Pará a trabalho, que entre trabalhar, descansar e o horário de pegar o avião, eu consegui fazer uma rota turística de umas 2 horas ali em Belém, só na parte mais central e tal. Mas foi interessante, também quero voltar e ainda quero viajar mais aí para o nosso Brasilzão, e Fortaleza tá na lista com certeza. De acordo com as férias, os planejamentos econômicos aí, uma hora vai rolar. Tem o famoso, né, que todos meus amigos falam que eu tenho que conhecer, e que eu vejo os vídeos e fico com muita vontade sempre que eu olho foto e vídeo, Beach Park, né, entre tantas outras belezas. Aí nosso Brasil é riquíssimo. A gente fala de viajar para fora, tem vontade, né, tem lugares bonitos também, lugares de curiosidades por causa da cultura, filme, coisas assim que nós consumimos, as bandas que a gente gosta, tudo, né, que acaba vendo que é de outro lugar e conhecendo um pouco da cultura ali de longe, e depois tem vontade de visitar. Mas eu quero ainda, Deus vai me permitir com certeza, eu me planejando, passar por muito lugar aqui no Brasil que ainda falta, porque a beleza e a riqueza do nosso país é sensacional, né? Para turismo e ter lugares bonitos para poder viajar, descansar, curtir, né, ficar admirado e inebriado com a beleza ali das coisas, que também é uma forma de se fazer bem, se divertir e gerar sentimentos bons ali para o nosso corpo, para nossa mente. E Fortaleza tá na lista. É isso aí, Gustavo. Um abração. Você tá no interior do Ceará, em Trairi, você disse pra mim. Boa, vou deixar anotado aqui. Se um dia eu for pra Fortaleza, eu comento aqui no canal. Quando eu tiver viagens, coisas assim, se vocês tiverem curiosidade, eu posso colocar nos shorts, posso colocar lá nos stories da vida, TikTok, Instagram e tal. Né, esse tipo de conteúdo curto, avisando pra onde eu vou, pra vocês poderem comentar e até, né, saber que eu tô aí pertinho. Então, vamos lá para a pergunta do @AndersonAntônio9530. Essa pergunta eu achei interessantíssima. Gostei de todas, achei todas interessantíssimas, né? Mas essa aqui: qual que é a minha maior felicidade da minha vida e o que me faz acordar? A maior felicidade da minha vida é a própria vida, né? Sempre gostei de viver, sempre tive sonhos, aspirações, mas depois que você passa por uma experiência, né, de praticamente morte, e por mais que todos os médicos, né, só falavam que não tinha jeito, Deus colocar a mão dele ali e falar: não, fica, né, e vai em frente.
Então, assim, o que me faz acordar e minha felicidade é, primeiro, a felicidade da própria vida, né? Da saúde, de poder trabalhar, de poder conquistar o que eu preciso para viver no dia a dia, o que eu preciso para ter planos de longo prazo, né? Ter uma qualidade de vida. E isso envolve tudo, né? O que me faz acordar é uma parte que eu já tinha falado, comentando ali, né, nas outras perguntas, aquela questão de eu não vou dormir pensando em ser melhor que ninguém do que eu mesmo, né? Então, todo dia eu acordo grato pela vida. Sou ser humano, tem dia que a gente acorda mais cansado, às vezes até meio bravo, dependendo do que está acontecendo, mas eu faço o exercício, né? Desde que eu voltei aí me espiritualizar com tudo isso que aconteceu, que vocês já ouviram aí. Então, por mais que os pensamentos às vezes tentam ir ali pro negativo ou pro que tá ruim, eu tento me esforçar ao máximo para sempre fazer o exercício de deixar minha energia ali numa vibração gostosa, uma vibração boa, positiva, e pensando, não, isso tá difícil, acordei cansado por causa disso, acordei preocupado por causa daquilo, mas tem tudo isso de bom, tem tudo isso para agradecer, né? Minha saúde, ter um emprego, ter uma casa, poder cuidar do que eu gosto, ter o que eu gosto, mimar minhas crianças felinas. Então, tudo é motivo, assim, né? Poder respirar, poder decidir que eu tô de folga nessa véspera de feriado, poder marcar o barbeiro, poder ir comer num restaurante, poder ir num cinema, poder ver um amigo, poder só ficar em casa escutando música, lendo e dormindo. Ter saúde, estar vivo e ter a possibilidade de escolher todo dia, né, poder naquilo que você faz ser melhor. Isso não só trabalho, né? Tudo isso que eu tô falando, todo o ser humano é um universo, né? E acho que é isso, é viver, continuar vivendo, poder continuar sonhando os sonhos que eu tenho e é poder realizá-los, e nesse caminho vão surgindo novos sonhos, novas novidades, não fica legal, né? Mas novidades, né? Coisas novas aí, e a magia, o encanto de viver, né? Tipo, é saber que a gente pode planejar também muita coisa, sonhar muita coisa, mas a vida é uma montanha russa e é cheia de imprevistos e viradas aí que eu acredito hoje, tento acompanhar com a melhor perspectiva e com a melhor pensamento e energia possível, para poder lidar tanto com as adversidades, problemas e o que é difícil, vamos dizer assim, e o que é mais pesado, lembrando de tudo que tem de bom, de leve, de gostoso também, que tá vivo e correndo atrás aí, né, na batalha, na luta, guerreiros que somos. Mais ou menos isso, né? É uma pergunta bem filosófica, mas eu tentei ser objetivo dentro do possível de não filosofar aqui por 60 minutos. Como eu falei, tem que ser uma live falando sobre a vida, sobre motivações e etc e tal, né? E vamos para a última pergunta da terceira parte, da Letícia Rodrigues 2222, arroba Letícia Rodrigues 2222. Ela me mandou beijos aqui, beijos para você também, um abração, tem muita gratidão, muito carinho para vocês. Aqueles abração, você vê, eu sou grande, tem que ser aqueles abração de urso, assim, cuidado para não quebrar as pessoas, mas eu gosto de dar abraço de urso. Carinho mesmo, calor humano, né? Ser presente ali pra pessoa, não aqueles tapinhar as costas, apertar a mão sem mostrar que tá ali presente, né? Ela queria saber sobre as minhas bandas favoritas e se eu gosto de grunge. Sim, acompanhei ali, né? Tava na minha 94, com 11 anos ali, naquela época do lançamento do Nevermind, do Nirvana, né? Eu lembro que foi o primeiro grunge, assim, que eu escutei mais, que um tio de um primo meu tava no aniversário lá na casa da minha tia, não lembro o aniversário de quem era, mas já tinha meu tio, minha tia, esse meu primo um pouco mais novo que eu e o irmão dele mais nenenzinho. E esse tio dele viajava pra fora já várias vezes e comprou lá, né? Trouxe importado um Nevermind do Nirvana e no meio da festa colocou a gente dentro do carro dele e botou pra tocar, assim, né? Eu pirei.
E com o passar dos anos, escutei muito Pearl Jam, escutei muito Creed, Stone Temple Pilots, né? Adoro cantar Plush. E gosto bastante desse universo. A banda que eu menos escutei, mas já parei para escutar e conhecer mais, foi Alice in Chains. Mas essas outras, assim, que eu citei, me marcaram bastante. Eu escuto até hoje e amo, assim, né? Eu acho que o grunge fica ali entre aquela melancolia rebelde com aquela energia de botar tudo o que é dor, o que é triste, o que é revolta de uma maneira bem enérgica ali, né, que mexe bastante assim com a nossa cabeça e a vontade de movimentar o corpo, o jeito de tocar guitarra. Música pra mim, eu falo, é multissensorial, né? Tem música que eu coloco, eu faço questão de ficar de olho fechado e parado para sentir a música não só nos meus ouvidos como no corpo todo, né? E essas músicas como o grunge, o heavy metal, que geram um movimento corporal nosso e do artista ali que a gente tá vendo, eu gosto bastante, sim. Depois me conta as suas, Letícia. E se tem alguma que eu não falei que você sugere, que se eu não tenho apreciado, conhecido, ido atrás, sugere aí. Todos vocês, inclusive, mas falando para Letícia que fez a pergunta, tá bom? E chegamos aqui no final do post que eu fiz há 7 dias atrás, pedindo para vocês colocarem perguntas. Rendeu esses 3 vídeos enormes. E eu espero que vocês tenham curtido. Eu tô muito feliz de ter feito. Acho que, né, dessa volta é o maior tempo que eu fiquei sentado gravando aqui. Não tô cansado, não tô com nenhuma dor. Só tô relax e feliz. E espero que vocês também. Então é isso aí, pessoal. Fechando a parte 3 dessa série de perguntas e respostas. Deixem os comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais, o que pode melhorar, o que pode ser diferente, o que pode ser repetido. E se cuidem, fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem bem. Beijo, 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 abraço, abraço, abraço e tchau, tchau.